O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, Papai Pintava, de Odilon Moraes, editado pela Jujuba. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast de indicações literárias Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Hoje a gente vai falar sobre memória, sobre vazios e sobre como pais e filhos encontram formas diferentes de estreitar os vínculos. Se você é educador e ainda não conhece a Redelê, fique sabendo que você está deixando passar a chance incrível de conhecer educadores maravilhosos de todas as regiões do país e de discutir obras para todas as infâncias em encontros leves, emocionantes, divertidos e super interessantes. Ficou com vontade, né? Então passa lá no redelê.com.br, faz a sua inscrição. Aqui no Redelendo, a gente usa o repertório lá dos clubes de leitura da Redelê para apresentar obras literárias que já passaram pelos nossos clubes. Eu sou a Patrícia Werbach, sou autora, ilustradora e sou também idealizadora da Redelê. E eu estou aqui com a Nina Brondi, que já vai chegar aqui do meu ladinho, que também é autora e coordenadora pedagógica da Redelê, para a gente conversar sobre uma obra super incrivelmente especial e rica na construção da linguagem, na mistura, né, das imagens com as palavras, uma obra singela, enfim, encantadora. Nina, seja muito bem-vinda a mais um episódio. Obrigada, Paty, que alegria estar aqui para poder falar sobre essa lindeza que é o Papai Pintava, do Odilon Moraes, editado pela Jujuba, e vou dizer, ai gente, observa a capa deste livro e veja se não é um convite à história, né, Paty? É um convite à história. Eu acho que, mais do que tudo, para mim, já era, e acho que isso, a conversa no clube só reforçou essa ideia, Nina, de que é um livro sobre possibilidades de encontro, né? Ele faz pensar sobre o que é estar junto, o que é estar perto, o que é sentir essa proximidade, né? O livro fala de uma relação entre um pai e um filho que acontece através da pintura, né? Conta aí de um filho que tem lá um diálogo muito fácil com a mãe, mas que com o pai esse diálogo acontece através da pintura, através do desenho, né? Não sei, deixei alguma coisa escapar aí do que é importante, assim, para dar uma ideia para quem não conhece a obra? Não, Paty, eu acho que tem uma coisa que é linda, né, nessa obra, que é a gente poder vivenciar uma história sendo contada a partir do silêncio. Então, a gente entender que a literatura para todas as infâncias, ela conta histórias a partir do silêncio, a partir da página em branco, a partir da ausência de elementos na ilustração do Odilon. Isso faz com que a gente reflita muito sobre, acho que tem muito a ver, né, com essa ideia da pintura, da arte, mas que a gente possa refletir também sobre essa relação da simplicidade na comunicação, né? Que é o que acontece ali entre esse pai e esse filho. A comunicação é a partir da pintura e o leitor, ele mergulha nesse diálogo entre eles a partir da imagem e da ausência de palavras em muitos momentos, e também numa imagem delicada, sem tantas informações, né? Acho que e teve alguém que trouxe isso no encontro, e é muito bom quando as pessoas vão trazendo aquelas coisas que, né, que a facilitadora não ia poder deixar de fora, né? Mas alguém trouxe a coisa de como o silêncio às vezes fala mais do que 1000 palavras, de verdade, né? As imagens dizem muito, mas nesse livro o silêncio fala, né? É um silêncio que às vezes tem uma mão dada, é o silêncio que tem os dois carregando seu material de pintura, né? Um silêncio que diz muita coisa para a gente, leitor, e seguramente para esse menino, essa criança que cresceu, né? Acho que alguém falou da linguagem das ausências, né? De como o silêncio fala nesse livro dessa proximidade, como fala do luto, né? Tem uma passagem ali com um cachorro que aparece, né? Enfim,
que morre. Um spoiler, é isso. É isso. Alerta de spoiler! Spoilers, eles são necessários, Paty. Alerta de spoiler, dado depois do spoiler, né? Alerta de spoiler, mas enfim, o cachorro tem essa situação com o cachorro e a imagem conta ali, o silêncio, é tudo dito com muito silêncio, com muitos vazios, né? A própria construção da diagramação da página, ela vem assim com esses respiros, né? Que também foram trazidos na conversa, né? A questão desses vazios que ocupam espaços, né, Nina? Do mesmo jeito que os silêncios, né? Sim, e acho que pensar, né, Paty, que a gente tinha como fio condutor para a seleção dessa obra, né? A ideia que fazia com que esse livro viesse dentro da curadoria memória, ausências e permanências. Então, eu sempre me divirto muito nessa hora de pensar essa curadoria, porque o quanto esse livro ele traz esse lugar, né? Eu até anotei esses recursos visuais muito diferentes para representar camadas diversas dessas memórias, né? E o quanto, enquanto elemento gráfico, a cor, ela também comunica, porque ela traz ali o tom do sépia, uma coisa que traz muitas vezes para o leitor a ideia, a sensação, e que só quando a gente está no clube conversando é que fala, nossa, é isso, essa cor, ela me traz essa ideia da memória, do passado, do vivido. Então, da gente poder também conversar sobre esses elementos que seguramente foram pensados, né, Super racionalmente pelo pensados, autor, e que, muitas vezes, quando a gente faz a leitura, se você não tem a oportunidade de dialogar, ele passa e fala, nossa, eu senti algo, mas não sei o quê. Estar num clube de leitura é trazer para esse grupo a possibilidade de trocar olhares, né? De o que um percebeu com o que o outro percebeu, porque, claro, a gente só olha para as obras a partir da nossa própria lente, da nossa própria bagagem, da experiência de vida que cada um tem, do repertório de cada um. Então, quando a gente junta nesse grupo repertórios diferentes, e são muito diferentes, né? Porque a gente tem professores de todos os cantinhos do Brasil, então com repertórios realmente diferentes, né, culturalmente diferentes, às vezes, né? Então, acho que é muito rica essa troca, né, nos clubes de leitura, e acho que ela inspira muito o que vai acontecer depois, que a gente espera que aconteça, né, por isso que esse podcast existe, a mediação de leitura nos espaços, nas escolas, nas bibliotecas, enfim, pelo país. Eu queria só retomar uma coisa que a Nina falou, né, do fio condutor, que para esse livro, dentro desse mês, quando esse livro foi lido, né, era a memória, falava de memória, de que mais, Nina? Memória, ausências e permanências. Ausências e permanências, e de como ele se conecta também com o outro fio condutor do mês anterior, que falava de ancestralidade, né? Memória nessa frequência de ancestralidade, de pertencimento e tal. Acho que é muito bonito, e para quem não viu ainda, vá assistir os outros episódios, né? Vamos lembrar que tem Mungunzá, tem o episódio do Mungunzá, tem aquele da Moringa. Dengos na Moringa da Voinha. Dengos na Moringa da Voinha. São episódios que já estão gravados, estão disponíveis aqui, no mesmo lugar onde você encontrou esse, e que falam de ancestralidade e pertencimento, mas eu acho que tem uma conexão muito bonita, né? Quando a gente fala de memória, quando a gente fala de pai e filho, de transmissão, né? E acho que esse livro traz uma camada muito linda, e acho que não dá para terminar esse episódio sem falar dela, que é o fato de ele ser autobiográfico, né? É um livro que a gente teve o privilégio de receber o Odilon Moraes no clube de leitura, num clube de leitura aqui na Redelê, e ele falou bastante dessa obra, né? E fala com um sentimento muito gostoso de ouvir, né? Foi uma obra que levou muitos anos para fazer, porque acho que veio desse lugar da memória afetiva mesmo, né? Dele, do pai. Então, o pai que pintava, ele que é né? Esse monstro da ilustração, né? Essa figura tão importante na ilustração brasileira e mundial, né? Enfim, é uma pessoa realmente
com um trabalho incrível aí como autor, como ilustrador, né? E Então, até acho que... pensando, Paty, pensando de pensar, né? Mas Boa, pensando Nina! nessas relações dos percursos de leitura possíveis, a gente tem também, né, um podcast gravado com o Passeio, que é uma obra que também mostra essa relação entre pai e filha, e aqui nesse momento a gente tem também essa relação num lugar que é esse pai, mais do que querendo ensinar uma técnica de pintura, é um pai que ele está mostrando, transmitindo uma forma de olhar para o mundo. E acho que pensar essas relações, acho que isso torna esta obra e as outras obras que a gente foi lendo e que se costuram entre si, vai dando uma dimensão importante, né, da presença da literatura em sala de aula para despertar conversas muito interessantes. Muito. Eu acho que é um livro que dá muito pano para manga, muito fácil de puxar conversa a partir dele, porque acho que todo mundo tem alguma memória de alguma coisa que gosta de fazer, ou que é um hábito de fazer, né? Adulto, criança, velho, novo, tanto faz. Todo mundo tem uma memória de alguma parceria com alguém querido, né? Algum momento assim de encontro com alguém querido, que nem sempre é através da palavra, que nem sempre é através, né, do diálogo, como a gente é acostumado a pensar. Então, acho que é um livro necessário. Posso falar? Necessário? Falei! Necessário, Tati, sim. E, ele é lindo, e eu não vou dar spoiler, mas a frase final desse livro, você que está aí ouvindo, você corra atrás, porque esse spoiler eu não me dou o direito de dar aqui, mas vira a página devagarzinho para chegar nessa última, que vai valer a pena fazer assim. Corre. Devagarzinho, vai valer a pena. Corre, mas lê devagarzinho. Corre para pegar o livro, mas lê devagarzinho. Bom, gente, a gente fala muito, o tempo passa rápido. Nina, já estouramos nosso tempo, já estou recebendo alertas aqui. Mas antes de terminar, eu queria lembrar que aqui na Redelê, todo mês, a gente tem visita de autores. Então, a cada mês, um novo autor, a gente discute a obra e depois o autor vem conversar com a gente para a gente poder fazer pergunta, para todos os professores poderem fazer pergunta, tirar as dúvidas e matar a curiosidade de saber como é que é aquele autor. E é super divertido, gente, bastidores, porque normalmente eles estão em casa, e aí a gente vê onde eles trabalham, a gente vê, aí vai pegar um livro, deixa cair um monte de coisa, aí aparece desenho que não está pronto ainda. Né, é uma chance incrível de espiar pela fechadura do processo criativo desses autores ilustradores incríveis que têm visitado a Redelê. Então, não perca tempo, faça a sua inscrição, venha participar dos clubes de leitura. Esse episódio do Redelendo entrou por uma porta e saiu pela outra. Pode ter certeza, semana que vem a gente conta outra. E se você quiser conhecer outras obras do Odilon Moraes, nós indicamos Olavo, da editora Jujuba, A Princesinha Medrosa, pela editora Jujuba, e Direitos do Pequeno Leitor, da Patrícia Auerbach, com Odilon Moraes, editado pela Companhia das Letrinhas. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.